Liguei meu ar-condicionado e ele não gela. Ele não refrigera contente, ele não está com a refrigeração legal. O que é que pode ser? Então, isso aí, gente, é um problema e uma dúvida bem comum que acontece que surge entre nossos clientes e que realmente é algo bem importante a ser considerado. Então, ligou o equipamento, ele não refrigerou, então tem algumas causas que é que a gente vai bater o papo aqui hoje sobre esse assunto, beleza? Então, antes da gente começar a listar as causas, né, as possíveis causas de uma baixa refrigeração, é bem importante a gente estar alinhando dois fatores. Primeiro, a baixa refrigeração, ou seja, você ligou o equipamento e ele está com uma baixa refrigeração, ou seja, está gelando ali bem pouco, ou se realmente o equipamento não está refrigerando nada, só está apenas ventilando. Então, hoje a gente vai tratar mais da parte de baixa eficiência, mas vale a pena a gente dar um destaque para quando o equipamento liga e ele não refrigera, ou seja, está ali ventilando e não sai o ar refrigerado, né? Então, algumas situações bem comuns que acontecem, gente, apesar de ser trivial, primeiro, dá uma checada na configuração do seu controle remoto. Por mais que seja simples, mas acontece muito, até de clientes nossos de contratos, tá? De empresas. Então, verifica como é que está a configuração do seu equipamento, que pode ter, acidentalmente, criança, alguém que não entende, pode ter tirado da função de refrigerar, beleza? Então, checa a configuração do seu controle. Outra situação é equipamento inverter. Então, para caso é equipamento inverter, uma ação rápida que você pode estar tomando em casa é desligando o disjuntor. Desliga o disjuntor do equipamento, deixa ele por volta de 1 minuto desligado e depois você volta a ligar. Pode acontecer disso normalizar. Aí é o famoso reset na placa, que pode ser dado dessa forma. Desliga o disjuntor e volta a ligar novamente. Então essas são ações rápidas, que por mais simples que seja de conhecimento de muita gente, mas tem muita gente que desconhece isso aí. Configuração de controle e o reset do equipamento. Então, para situações do equipamento ligou e não refrigerou, tá joia? Então vamos lá, o equipamento ligou o equipamento, ele está com uma baixa refrigeração, gente. Então tem algumas causas que vocês podem que pode estar acontecendo, né, nessa situação do equipamento. Então, antes de colocar o gás, tem muitas situações que acontecem, é gás. Geralmente o pessoal já associa a baixa refrigeração do equipamento com gás. É gás. Não necessariamente. Pode ser sim, é uma das causas da baixa carga de gás. Mas pode ter outras situações até mais simples, que não significa a correção de recarga de gás. Beleza? Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês, possíveis causas disso aí. Então, no geral, em resumo, pode ser um filtro sujo, evaporadora, condensadora. Então, no sistema de ar-condicionado, você tem que checar todos os elementos que compõem o sistema de refrigeração, né? Que compõem o ciclo de refrigeração. E dentro do ciclo de refrigeração, o que é que compõe esse ciclo, né? Pode ser o problema no evaporador, pode ser no condensador, pode ser no sistema, né, de circula, que pode ser de fato gás refrigerante que pode estar baixo, pode ser aspecto de instalação. Então vamos tratar de ponto a ponto aqui para a gente estar batendo papo sobre isso aí, tá joia? Então, filtro de ar sujo, isso daí é um caso bem comum que a gente pega aqui na nossa empresa diante da baixa refrigeração. No evaporador ele tem ali, né, geralmente nos equipamentos splits, 2 telas de filtro, né, que ele filtra o ar que entra, que é o ar do ambiente, filtra, passa pela serpentina e sai. Se esse filtro daí ele estiver bem obstruído, então isso impede que o ar circule com a vazão necessária para poder estar fazendo essa refrigeração. Então, assim, uma das causas também, o filtro dali, a tela do evaporador está bem obstruída. Então, o que é que vocês podem estar fazendo? Isso é uma coisa que a gente orienta para os nossos clientes a fazer mensalmente, né? Uma vez por mês, vocês tirarem a tela e tá fazendo a limpeza com a mangueira ou até com aquela mangueirinha que tem no banheiro,
né? Alguns banheiros tem aquele chuveirinho, bota ali, aquilo ali já ajuda a estar limpando. Ou estão com uma mangueira que tenha pelo menos uma vazão boa, uma pressão boa que consiga remover a sujeira do filtro. Ou então não tem mangueira, não tem o chuveirinho, a mangueirinha de banheiro, escova, bota ali, dá uma escovada com uma escovazinha simples de limpeza mesmo, né? Para estar tirando aquela sujeira e bota no lugar. Então o filtro sujo é uma das causas da baixa eficiência da refrigeração. O outro é evaporador. Então, assim, o filtro sujo é o primeiro passo, né? Então, além do filtro, o evaporador tem a serpentina também ali interna. Então, se a serpentina já tiver com estado de sujeira, né, que comprometa a troca térmica dele com o ambiente, então isso aí compromete a eficiência do equipamento. Então, assim, a limpeza do filtro não garante que a serpentina vai estar suja, tá? Então, a limpeza da serpentina já é um grau de serviço, de limpeza um pouco mais profunda. Então, essa limpeza, ela tem que ser feita realmente por uma empresa ou um profissional da área, que ele utiliza a bomba de limpeza, equipamentos, né, ferramentas que vão conseguir alcançar a serpentina. É necessário também desmontar a carenagem do evaporador. Essa atividade a gente sugere, né, que as pessoas façam por volta de 6 em 6 meses ou anualmente também. Isso é um bom período para estar fazendo, a depender da situação. Então, a serpentina obstruída por sujeira do evaporador também é uma das causas de baixa refrigeração, tá joia? Porque a serpentina é quem faz a troca de calor com o ambiente interno, né? Do evaporador, ele faz a troca de térmica com o ambiente interno através da serpentina. Pela serpentina que flui, que circula, né, o fluido refrigerante, e ela faz essa troca com a temperatura com o ambiente interno. Então, se essa serpentina estiver ali muito suja, compromete a troca térmica com o ambiente, beleza? Condensador também, muita gente esquece do condensador. Muita gente só lembra ali de fazer a limpeza interna do evaporador, que tem que ser feito, isso aí é muito importante. Porém, do condensador também tem que ter plano de manutenção, né? O condensador, que é a parte externa, o ambiente que ele está ali exposto é um ambiente aberto, né? Um ambiente externo. Em alguns casos, o de área técnica, você tem uma proteção até um pouco maior do condensador. Mas, na maioria das situações, os condensadores, ele está exposto ao ambiente aberto mesmo. Então, também precisa. Então, geralmente a gente sugere a manutenção dos nossos clientes que faça essa manutenção pelo menos uma vez por ano, que faça o jateamento, né, da unidade condensadora, para poder fazer essa limpeza das serpentinas do condensador. Ou seja, da mesma forma que o evaporador tem serpentina, o condensador também tem a serpentina, que também tem que ser limpa. A serpentina do condensador é quem também faz essa troca, permite a troca térmica do condensador com o ambiente externo. E também, se tiver comprometida por sujeira, aí também compromete a troca térmica, o que resulta numa baixa eficiência do equipamento. Então, condensador também precisa de manutenção, tá joia? E também é uma das causas aí da baixa refrigeração. O gás refrigerante, esse daí é uma das causas que encontra, né, em campo da baixa de gás. Mas o que é que acontece? Foi detectado o gás, faz a recarga? Não, tem que se investigar qual é a causa dessa carga, dessa baixa de carga. Porque em teoria o gás não é para baixar. Você instalou equipamentos novos já vem com a carga de gás, né? Então, em teoria, esse gás ali ele tem que estar lá da mesma forma, entre aspas, de que foi instalado. Então, não é para baixar. Então, se por acaso o gás baixou, tem que ser identificado a causa dessa fuga, né, de gás. Então, tem que ser feito o teste de estanqueidade, tem que se verificar, investigar por onde esse gás ele escapou. Fazendo uma comparação aqui a grosso modo, é como se fosse um pneu de bicicleta, né? Uma câmara, né, de ar.
de bicicleta, câmera de carro para as situações que usa, né, antigamente. Então, baixou o ar, o que é que se fazia antigamente? Pegava a câmera, enchia de ar e mergulhava na água ali para poder saber onde é que está o furo. E aí localizava o furo, fazia o reparo e voltava novamente. Em serpentina de ar-condicionado é mais ou menos a mesma analogia. Baixou o gás, tem que ser pressurizado o sistema para identificar aonde é que está o vazamento. Se o vazamento está na serpentina do condensador, se o vazamento está na serpentina do evaporador, ou se o vazamento está na própria linha na linha frigorígena, né? Então, ou nas conexões também, é bem comum a gente encontrar problema de vazamento nas conexões ali da instalação. Então, tem que ser identificado. Identificou o vazamento, fez a correção, é feita a recarga de gás, senão não vai adiantar. Faz a recarga de gás sem investigar, com o tempo ele vai vazar novamente, beleza? Então, essa é daí uma das causas da baixa refrigeração. Então, antes de carregar, é preciso diagnosticar, não tem jeito. Faz o diagnóstico, identifica para fazer recarga. E esse diagnóstico, gente, não é só a medição da pressão, não. Tem que verificar a temperatura de entrada e de saída, verificar a corrente também que o equipamento está operando e verifica também fazer o teste de estanqueidade, tá joia? Então, é um diagnóstico completo que é para você identificar aonde está o defeito. Então, tem que ser feito um diagnóstico completo, analisando vários fatores de pressão, temperatura, corrente também do equipamento, deve verificar a corrente, e a tensão de alimentação. Outra causa é falha elétrica. Tá? Você tem capacitores que pode ter dado problema no condensador. Você tem também placa eletrônica. Os equipamentos inverter, ele tem placa no condensador e tem placa no evaporador. Então tem que identificar onde é que está o problema. Se é uma placa do evaporador, se é a placa do condensador, tem que ser investigado isso. Sensores também, isso é uma causa bem comum, porque o equipamento, por exemplo, o evaporador, ele tem um sensor de temperatura, que é um sensor que ele detecta a temperatura do ambiente ali. Tá? E se esse sensor ele não tiver regulado, não tiver bom, ele tem um tempo realmente de vida útil, então compromete o funcionamento do equipamento, tá joia? Então a falha elétrica também é uma das causas da baixa refrigeração. Outra causa também bem comum e recorrente que a gente encontra aqui é o subdimensionamento do equipamento. Ou seja, para uma área que deveria ter um equipamento de 12, 18, 24 BTUs, 1000 BTUs, instalado equipamentos abaixo de 12 ou de 9. Então isso é uma causa bem comum que acontece aqui, devido àquela falsa impressão de minha área aqui eu quero economizar energia, então eu não vou colocar um equipamento de 18 mil, eu vou colocar um de 9, que atende. Com o tempo, isso aí com certeza não vai dar certo. Às vezes no início, ali o equipamento novo, né, as serpentinas novas, equipamento limpo, até que dá aquela falsa impressão que está refrigerando. Mas isso aí a longo prazo, a depender da estação, né, do ano, por exemplo, no verão, já vai perceber um baixo rendimento no funcionamento daquele equipamento. Isso aí é fato. Então, subdimensionamento é uma causa bem comum que a gente também encontra com frequência aqui nos clientes. Instalação inadequada, isso aí é uma causa muito frequente. Né? Instalações onde a linha, hoje o mínimo do que os fabricantes exigem de comprimento da tubulação são 3 metros. Em alguns casos a gente já viu até fabricantes exigindo 5 metros de tubulação. Mas a gente tem situações das instalações estarem ali com 1 metro, né, de distância. Instalações onde as linhas frigorígenas não estão com isolamento térmico adequado das linhas. Então, uma má instalação é uma causa de baixa refrigeração. Então, todos os parâmetros de uma instalação têm que estar de acordo com o que o fabricante recomenda, né? Equipamentos, os condensadores que não é respeitada as distâncias livres, né, que o equipamento tem que ter.
porque o condensador ele tem que ter distâncias livres na lateral, na parte superior, na parte traseira. Para quê? Para que ocorra a circulação de ar, né, no equipamento. Da mesma forma, o evaporador. O evaporador ele precisa ser respeitado as distâncias das laterais, as distâncias na parte superior. Então, se não tiver com essas distâncias sendo respeitadas, também compromete com o funcionamento do equipamento. Ou seja, você não tem uma circulação de ar ali para poder o equipamento realizar a troca térmica, beleza? Então, uma instalação inadequada causa uma baixa eficiência do funcionamento do equipamento. Então, gente, essas daí foram as principais causas de uma baixa eficiência, tá? Que é o filtro sujo, a evaporadora suja, a condensadora ali bloqueada por sujeira, vazamento de gás, falha elétrica, o subdimensionamento do equipamento e a má instalação. Essas são as principais. Então, para que seja diagnosticado, chama uma empresa para ele verificar ali o que é que pode ser. Mas é bom vocês já saberem mais ou menos as causas para vocês entenderem um pouquinho, né, do assunto e até entender o diagnóstico que o profissional vai trazer para você. Além do caso mais extremo de ele não refrigerar nada. Aí já é um caso mais extremo, né? Ligou o equipamento, ele só faz ventilar, então já é um caso um pouquinho mais grave do que pode ser. Mas antes de estar entrando em contato com a equipe, com a empresa, um profissional da área, faz esses testes que eu mencionei lá no início. Desliga o disjuntor, que faz o reset da placa, e checa a configuração do controle. Então, se tudo isso estiver de acordo, realmente chama um profissional, que deve ser um caso um pouquinho mais grave aqui. Pode ser um compressor que deu um problema, pode ser o motor ventilador do condensador, pode ser a hélice também do condensador, pode ser placa que queimou mesmo, né? Ou placa do evaporador ou do condensador. Então, pode ser uma dessas causas aí, tá joia? Exija isso do seu profissional, exija que ele identifique qual o defeito, que ele mostre para você ali o que é que realmente tem o equipamento de vocês, até mesmo para ajudar vocês na tomada de decisão, se vale a pena consertar o seu equipamento ou se vale a pena realmente até mesmo uma troca, né, por um equipamento novo. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero ter contribuído, ajudado. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente está aqui à disposição para ajudar, orientar, tirar dúvidas e até programar o atendimento de vocês. Valeu, uma boa tarde e show de bola. Fica com Deus.